Boa noite, turma de Parazinho do terceiro ano da escola Senador Gessé Pinto Freire. Eu me chamo Anderson do blog Pereiros em Foco aqui da comunidade e eu estou com o aluno Caio Vinícius da turma de vocês aí. Também o morador Elmando Rodrigues e a gente veio nessa tarde bater um papo e saber um pouco mais sobre Parazinho. Quem vai falar sobre Parazinho pra gente é o morador da comunidade e a gente vai perguntar. Boa tarde, Elmando Rodrigues. Você sabe de onde veio a existir esse nome, né, Parazinho? Se já existia outro antes? Boa tarde a todos, ao caro amigo Anderson, que é coordenador do blog Pereira em Foco, e ao convite do nosso amigo Caio, a participação nesse trabalho, e quero aqui trazer essa contribuição. A gente sabe que Parazinho é uma cidade de 54 anos, né? E existem muitas fontes de pesquisa, estudos que mostram que Parazinho, para ser Parazinho hoje, teve todo um processo histórico de mudança na cultura. A gente sabe que Parazinho antes era conhecida como a Mato Grande, né? Era porque em virtude das grandes matas, e como existia um grande fazendeiro político chamado João Câmara, influente aqui na região do Mato Grande, e começou a investir em desmatamento, em virtude de muita gente ir para o Pará. Aí quando iniciou esse desmatamento aqui, emprego para o povo, então assim, as pessoas começaram a voltar para Parazinho porque tinha trabalho, e aí começou aqueles contextos comparando ao Pará, como aqui é um lugar pequeno antes, né? Então começaram a chamar o Parazinho, porque também oferecia a oportunidade de emprego também para a população aqui local. Então hoje nós temos, em relação à questão da cultura, de Parazinho no passado era agave, algodão, feijão, milho. Isso era o que predominava naquela época, né? Então todo mundo, até aqui na comunidade de Pereiros tinha uma feira, né? É uma feira que a economia da época, que era o algodão, que era o feijão, que era o milho, que o agricultor plantava e que dava, né? Pereira por um certo tempo teve essa base, então como Parazinho também teve feira também. Então assim, essa é a contribuição que nós sabemos, que podemos dar para os amigos que estão aqui a assistir essa reportagem, que eu acredito que existem muitas outras pessoas que podem contribuir também com essas informações, e que a mudança com relação ao Parazinho do passado para o Parazinho de hoje, né, é grande, porque a cultura do algodão não temos mais, a cultura do agave não temos mais, o feijão, o milho, quando tem a chuva, se tem algum agricultor que planta, mas é aquela coisa incerta, então praticamente mudou. Hoje nós temos uma cultura hoje diferente, nós temos hoje pessoas hoje no contexto de formação, muitos professores formados, né, muitas pessoas indo a Natal se formar, ter uma faculdade, né, fazer um curso superior. Hoje nós temos as empresas eólicas que estão aqui no nosso município contribuindo, dando essa grande contribuição. Então hoje mudou totalmente o contexto. A juventude daquela época, né, tinha uma oportunidade, hoje tem outras, de uma proporção maior, né, nossa juventude hoje de se formar, estudar e trabalhar. Então hoje nosso Parazinho cresceu. Nesse 54 de emancipação política, nós temos uma história diferente para oferecer para o povo, né, do Mato Grande. Boas explicações. Eu lembro que quando na minha infância, eu vou contar essa história de onde surgiu esse nome, é uma lenda, né? Primeiro que me falaram que teve uma corrida na cidade há muito tempo atrás, que uma corrida daquelas de aniversário da cidade, e o nome do jumento, né, a corrida de jumentos, era Azinho. Mas aí, rapaz, o garoto que ia lá no jumento chegou na faixa e o jumento continuou a correr. Aí ele dizia Parazinho, Parazinho, e aí dizem que se deu o nome da cidade por isso. Mas como você acabou de falar, que não foi por causa dessa corrida, né? Estou aqui com o aluno Caio Vinícius. Caio, você tem alguma pergunta relacionada ao seu trabalho, né, para fazer para o morador aqui? Sim, boa tarde ao queridos, minha turma do terceiro ano. Agradecer ao blog Pereiros em Foco, nosso amigo Anderson, nosso amigo Elmando. Uma pergunta que já foi falada aqui, mas quero refazê-la. A cultura de Parazinho tem sido esquecida pelos mais novos que não conhecem,
o que poderia para relembrar essa cultura, para trazer a memória do povo, o que é que as autoridades ou o que poderia ser feito para ser lembrado essa cultura de Parazinho? Enquanto Elmando vai preparando essa resposta, eu quero colocar mais outra em cima dela. Primeiro, a respeito que já estava se esquecendo, eu não sei por que a cultura, né, de Parazinho. Aí vem as energias eólicas. E eu vejo que não há a contribuição para manter a cultura, né, a agricultura. O que é que se pode fazer? Mesmo as empresas dizem que algumas áreas e onde elas chegam a fazer o seu trabalho, elas pagam um certo salário aos proprietários das fazendas, mas aí eles acabam não querendo mais manter aquela cultura, né, agricultura familiar e tal. Mas aí eu queria saber também essa forma de contribuição para manter a cultura, né? É muito difícil hoje a gente falar sobre essa questão do resgate da cultura, porque a sociedade de hoje, por não ter conhecimento e por não se interessar também, né, com relação a isso, fica muito difícil, porque nós estamos vivendo num mundo muito capitalista, né? Por exemplo, os fazendeiros hoje, que grande parte dos fazendeiros, os proprietários nessa região, que tem a sua fazenda hoje, que foram inundadas pelas torres eólicas, tem o seu salário garantido no final do mês, entendeu? Então não tem interesse de incentivar na agricultura, por exemplo, que antigamente, com falta do inverno também, outro fator também que contribui para isso, né, para que não tenha algodão, para que não tenha o feijão, não tenha o milho, mas que existem alguns agricultores na nossa região que são produtores na área rural, né, que plantam melão, que planta cebola, né, que planta tomate, que está plantando uva também para nós, ou seja, então nós temos alguns fazendeiros, alguns proprietários que investem na agricultura e que estão dando emprego, oportunidade para alguns cidadãos da região do Parazinho, né, ter o seu salário no final do mês. E nessa forma também está se resgatando, talvez uma coisa talvez contemporânea, que é que nós não tínhamos aqui na época, né, o melão, a cebola, o tomate, né, outras séries de produtos que nós temos, que está sendo, ou seja, se todos os agricultores investissem, nós tínhamos, porque tem regiões aí como Tubibau, uma região, né, que plantam, que investem na agricultura, que está tendo um resultado. Então hoje já não tem muita gente, tem muito interesse, porque grande parte das pessoas que são beneficiadas com as torres eólicas já tem o seu salário seguro e garantido. Então não estão preocupados com algodão, não estão preocupados com feijão, com milho, porque ele já tem o dele garantido. Mas com relação aqui ao resgatar, que o aluno Caio falou, nós precisamos fazer um resgate histórico, acerca de que, por mais que alguém não tenha interesse de voltar àquela cultura, mas é preciso se ter um conhecimento que existiu na cultura, que foi, pelo determinado tempo, suficiente para o povo daquela época, que foi o algodão, que foi o agave, que foi o feijão, que foi o milho, a cultura que predominou naquela época, que foi suficiente, né, para o início de uma cidade, para que estabelecer uma cidade que contribuiu economicamente, né, para aquela região. Então hoje nós precisamos pelo menos fazer esse resgate histórico, né, investir em termos de conhecimento de pesquisa, fazer pesquisa com as pessoas mais antigas que têm esse conhecimento, né, para mostrar para a sociedade de hoje que hoje, o mundo de hoje, a Parazinho de hoje, não surgiu com as energias eólicas de agora. Teve uma base anterior, né, que deu sustentabilidade para que hoje a gente tivesse aqui um Parazinho hoje, né, crescendo em outras áreas que são a energia renováveis, que isso contribui tão somente para os grandes empresários, os grandes capitalistas. Então é o seguinte, vamos falar agora sobre a comunidade de Pereiros. Da onde é que se deu esse nome? É uma comunidade assim que eu vejo tão aconchegante aqui no distrito da cidade de Parazinho. Amanda, me explica um pouco mais sobre essa comunidade. Irmãos, a comunidade de Pereiros faz alguns anos que a gente está trabalhando, fazendo um documento, fazendo uma entrevista com algumas pessoas antigas, e a gente conseguiu identificar que Pereiros hoje é quase uma comunidade centenária. Por exemplo, a professora, a saudosa Anita Bezerra, nos deu entrevista, deu depoimento acerca da comunidade de Pereiros. José Profiro, né, também uma das famílias que contribuiu na formação os Inácio, os Elias, que exatamente se moravam aqui aproximadamente 2 km aqui na cidade de Queimadas, lá na frente tinha as casas de taipa antigamente, né?
o professor José Bento também falava sobre isso também. Então a formação da sociedade da comunidade Pereira se deu com essas famílias. E que hoje ainda tem remanescentes ainda dos Inácio, Dona Nena, Dona Dilza, dos Elias, tem ainda. Então hoje a comunidade de Pereiros hoje é uma comunidade privilegiada por ter uma estrutura, talvez uma história muito, talvez centenária. Estou concluindo essa pesquisa e a gente vai concluir um trabalho dessa pesquisa exatamente ter essa conclusão. A princípio estou tendo essa conclusão que nós vamos ter uma comunidade centenária, que aos poucos vem crescendo em a sociedade e gostosa de se morar também. Para a gente encerrar, Caio, aluno do 3º ano, vai fazer seu último pedido ou pergunta para o morador. Eu já me despeço por aqui. Eu já agradeço ao aluno Caio por ter contribuído, Elmando pela contribuição, a turma do 3º ano, e a gente vai finalizar agora. Caio, Elmando. Uma última pergunta dessa entrevista, desde já agradecendo ao companheiro Once Bandeira pelo apoio e ao Mônio Rodrigues. A última pergunta, ou o que você poderia deixar uma reflexão para essa juventude que está lhe ouvindo nessa entrevista? Deixa uma reflexão para eles. Eu quero deixar para os alunos do 3º ano que vocês possam acreditar nos seus sonhos e percebendo e entendendo que a cada dia que nós não temos história, a gente esqueceu o passado. Então, para a gente ter história, para fazer história, nós precisamos resgatar do passado. E saber que nós estamos aqui fazendo história hoje porque teve alguém que fez história no passado. Nós não podemos esquecer dos marcos passados. Então, eu quero deixar aqui essa mensagem, que vocês tenham bons resultados esse fim de ano, uma expectativa para 2017 de muito sucesso na família de vocês, nos estudos. Invistam, acreditem nos seus sonhos, porque Deus acredita na capacidade de cada um de vocês. Um abraço, até outra oportunidade. O papo foi bom, mas a gente acaba por aqui. A conversa foi boa, mas isso aí foi só um resumo, um breve resumo histórico dessa linda cidade de Parazinho, que tem muita história para contar ainda. Obrigado a todos.